Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje, do livro Mãos Unidas, capítulo 4. Esperança Sempre. Tudo bom, Lu? Tudo bom? Bom dia, Conrado. Bom dia a Bom todos que nos dia. assistem, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 e já vem assim com uma mensagem muito boa, né? Esperança sempre. Independente de tudo, a esperança está presente, né? Acho que enquanto houver esperança, a gente tem chances, né, Conrado? Exatamente, esperança é algo que nunca pode faltar, né, Lu? Não É pode. aquela, não tem aquela frase que fala, esperança é a última que morre? Pois é um combustível, né? Sim, Acho é que o que a nós gente se temos que ter esse agarra, Lu. combustível. Imagina viver sem esperança de que alguma coisa vai melhorar, de que algo de bom vai acontecer, de que a alegria vai permanecer. A gente tem que ter esperança sempre, né? E eu acho que esperança tem tudo a ver com sonho, tem tudo a ver com fé, Lu, né? Com aquilo que a gente Sim, acredita realmente, aquilo que a gente busca na nossa vida, né, Lu? o que nos move, É né? um Não, combustível, como você é bem um falou, né? É combustível. um combustível na nossa vida. É, porque sem esperança, você já imaginou como que seriam os dias arrastados? Porque você já entregou tudo, entregou os pontos, acabou, é por aqui mesmo, isso não vai melhorar, isso não vai passar. Imagina, né? Viver mergulhado num balde de pessimismo, né? Acho que jamais. Jamais, Lu, justamente, jamais, para ninguém. Para ninguém. Ninguém merece. É. Então vamos começar, né, Conrado? Vamos, Lu. Então vamos pedir assim que a esperança esteja conosco, né? Que a luz do Mestre Jesus nos envolva, né? Nos auxilie neste momento, para que as boas interpretações, as boas reflexões possam fluir hoje, né? Que assim Que assim seja, que seja, Lu. Deus esteja conosco. Sim. Então vamos começar capítulo 4, Esperança Sempre. Nós vamos sempre dar nota 10 para o Emmanuel, para todos os títulos dos capítulos que nós já lemos dele. Todos. Né? É verdade, Lu. Só o título já é motivo de muita conversa, né? De bastante Já, coisa para discutir, para aprender. a gente já começa a imaginar tudo que ele vai discorrer dentro do capítulo a partir do título, né? Às vezes a gente lê alguns livros e o título você fala que será, né? Ele não, você lê e já imaginou tudo que ele vai trabalhar naquele contexto ali. Vamos ver se a gente acertou. Vamos ver. Ele começa assim, ó: ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Olha, que legal. Olha, que legal. Porque realmente não dá para viver sem esperança. Eu acho que não dá enquanto nós estamos aqui e onde nós estivermos. Eu acho que a esperança é esse combustível. E jamais vai existir alguém que não tenha Deus. Porque Ele é o todo. É Ele o criador de tudo. Ele é a razão de tudo existir. Embora a gente saiba que tem pessoas que não acreditam que haja Deus, por mais céticos que sejam, vão acreditar que há um poder ou há uma força que gerou tudo. Então, mesmo que não se personifique como Deus, mas que entenda que há essa força geradora do todo. Né? Então, acho que esse ninguém sem Deus também é algo muito forte. Não tem como ser sem Deus, né? Lu, Emmanuel fez uma colocação simples, mas muito profunda. Ele simplesmente relacionou esperança com Com Deus. Deus. É, a esperança, né, está relacionada com Deus, não é, Sim, Lu? E isso é muito profundo. Tudo aquilo que a gente espera, tudo aquilo que a gente ainda tem, sente como possibilidade. Quando eu quero, eu estou buscando um relacionamento, quando eu estou buscando um emprego, quando eu quero passar no vestibular, Lu, quando eu fiquei doente e eu estou buscando minha cura, né? Todos os momentos na minha vida, quando eu busco esperança, eu trabalho a esperança dentro de mim, eu estou trabalhando Deus dentro de mim, né? Estou sim. trabalhando a obra de Deus dentro de nós.
É isso, Lu. É isso que É a gente isso. espere, que Deus coloque as mãos, não é? Olha que Quando lindo. a, lindo, quando a gente vê uma mulher grávida, esperando o neném, é Deus, né? É É Deus. Deus. Eu falo assim, mas eu não acredito em Deus. Então acredite que há essa força que tudo move, né? Não precisa nem dar o nome, mas essa força que tudo move para nós é Deus, né? Quando E a ele gente não. planta uma sementinha no vaso, Lu, e a Pois gente é. acredita e tem esperança que vai germinar e vai nascer, né? Temos fé em Deus, não é, Lu? Sim. Ah, é É muito muito bonito, bonito. muito bonito. Ele continua assim: contempla o céu. Nos dias em que a sombra te invada o coração, e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. A gente esquece de contemplar o céu, né? Acho que não, agora, eu pelo menos agora percebo mais o céu, mas eu já passei muito tempo que a gente vai num ritmo tão alucinado, né, que você acaba não não vendo toda a beleza que existe, né, ao teu redor. E ele fala para a gente assim, naquele dia em que a sombra te invada o coração, ou seja, naquele dia em que a tristeza te bata, a insegurança, tudo aquilo que não é bom invade seu coração. Nesse dia, mais específico ainda, né? Olha para o céu, né? E pensa, o amor infinito de Deus não altera. Mesmo quando nós estamos sofrendo, o amor dele por nós é o mesmo. Quando nós estamos felizes, o amor dele é o mesmo. E não é só para mim. Quando ele coloca para todas as criaturas. E criatura não é só ser humano, é tudo que ele criou. Então, o amor de Deus está presente em tudo. E aí ele nos recorda assim, né? Aquele dia que está tudo muito ruim, em que a gente não consegue ver nada de bom, porque tem dia que acontece, né? As coisas acontecem na nossa vida, de um momento para o outro, e você fica muito chateado, muito triste, fala: olha lá para o céu, né? Olha o amor de Deus presente em tudo isso. Né? E aí você já começa com esse start assim, né? A ter esperança. Acho que é isso que ele quis dizer, né? Olha para o céu e tenha esperança, porque o amor de Deus está ali, não se alterou, continua te amando do mesmo jeito. E mesmo, desculpa, viu, Conrado, só vou falar mais uma coisinha. Claro, Lu, pode continuar. Mesmo que essa sombra seja a sua maledicência, seja a sua ira, seja a sua violência, mesmo que você deixa naquele dia uma raiva invadir teu coração, né? E ele fala, olha, mesmo você estando assim, Deus continua te amando. E aí contempla lá o céu e perceba. É até um chamado para que a gente cuide dessas sombras, né? Lu, Tem muita contemplar o coisa. céu, Lu, é contemplar o infinito, é contemplar a imensidão, é contemplar o tamanho e a grandiosidade da obra de Deus, né? Seja o que for, o sol vai estar lá, brilhando e te aquecendo, Lu, né? E os problemas vão e vêm, Lu. Da mesma forma que eles vêm, eles vão embora, na medida que a gente aprende o que tem que ser aprendido em decorrência dessa experiência. Lu. E nós temos, claro, durante a nossa vida, momentos altos e baixos, né? Às vezes está tudo muito bem, de repente a gente perde um ente querido, aí a gente se abala, né, Lu? Então, o que Emmanuel está falando para a gente é olhe para o alto, contemple o céu, veja lá que seja o que for, está sempre lá, né? Vertendo toda essa energia para tudo e para todos, né? Para o bom, para o ruim, para o sofrido, para o feliz, para o doente, para todo mundo, Lu. Todo mundo está se beneficiando. E é uma imensidão, Lu. Não tem como a gente não refletir na grandiosidade. Não tem como a gente não pensar, né? E não se lembrar que nós somos muito pequenininhos, né? Diante de toda essa obra, mas muito importante ao mesmo tempo, né? Nós Sim, temos nossa importância, nós temos nosso papel nesse universo. Lu. E sim. Deus
e Deus está junto com nós, né? Com certeza. O tempo todo, né? Não nos desampara nunca. Não desamparar. Ó, o mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo céu. Oh, meu Deus, estou com céu na cabeça, hein? Então vamos de novo. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Como é dizer, né? Nós somos criaturas que passamos, né? Voltamos, estamos aqui novamente, o sol está lá, né? Está ali presente, né? É uma criação de Deus, né? Lu, a estimativa, né, que a ciência faz da idade do Sol é cerca de 4,6 bilhões de anos, né? 4,6 bilhões de anos é algo que a gente não tem capacidade de mensurar. Não. Entende? É um número para a gente, mas a gente não tem condições mentais de estabelecer esse tempo, né? 4,6 bilhões de anos, Lu, o Sol está ali, aquecendo esse planeta, né? Tudo e a todos. É isso que Emmanuel está dizendo para a gente. Né, Lu? Essa reflexão da obra de Deus, né? Acreditar que seja o que for, né? Deus está com a gente. Né? A espiritualidade não nos abandona. Quantas encarnações esse mesmo sol nos aqueceu e nos nutriu, né? E tantas espécies que já se foram, Lu, que já estiveram por aqui, que também se beneficiaram, Lu. É assim. Aí está a esperança, né? Exatamente. Quase todas, né? Porque algumas estrelas, né? Quase todas as estrelas que hoje se te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Acho que ele faz uma reflexão aqui conosco desde a criação, né, do universo, né, deste universo, né, e tudo que já ocorreu, né, com a obra de Deus, né, com a criação dele, as estrelas, o sol, né, tudo isso está aí. Quando ele fala quantas civilizações, fiquei pensando quantas encarnações eu já tive, já vivenciei, já olhei, já me deparei com tudo isso, né? Pois é, Lu. E existe um poder, né, que faz com que tudo isso exista, com que toda essa estrutura, né, cósmica funcione. São milhões, bilhões de estrelas, são milhões de galáxias, sistemas solares, planetas orbitando sistemas solares, Lu. Esse é o poder de Deus. Deus está nisso. Se Deus tem todo esse poder, é isso que o Emmanuel está falando para a gente. Olha o poder de Deus. O que Deus pode fazer na vida da gente. Imagina o que Deus pode fazer na nossa vida. Pois é. Pensar nessa Via Láctea, onde nós nos encontramos, um pontinho lá na Via Láctea, e dentro desse pontinho, vários pontinhos, e nós lá dentro, né? Exatamente. Toda essa grandeza que a gente... É mais fácil para nós, eu acho, que analisar o microcosmos do que o macrocosmos, né, Conrado? A gente se perde nas dimensões do macrocosmos e pensar que Deus está aí em tudo. Ninguém está sem Ele. Em tudo. E aqui, naquela estrela, na outra galáxia, em tudo. Em todas. Reflete nisso. Quer dizer, ele está falando para a gente refletir mesmo nessa grandeza toda que nós estamos nos deparando. E não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. Olha lá, hein? A grandeza de tudo isso que eu estou te mostrando, tudo isso que é a obra de Deus, quer dizer, Emmanuel contando para a gente, pensa em toda essa magnitude. Então, não vai se abalar por algumas aflições, são transitórias, ou seja, passa, né? Você está tendo uma aflição, ou está tendo qualquer problema, que não é eterno. Ele passa, é transitório. E por que visita? Porque nós estamos aqui numa
ainda num planeta de provas e expiações. Então, ele vem para nos regenerar de algo que nós fizemos e precisamos aprender, ou para nos edificar, para nos melhorar. Ele já coloca um bálsamo aqui. Calma, não é? E a gente falou muito sobre calma, né, Lu? Pois Tivemos o é, prazer de estudar esse livro, aquele né? livro Foram grandes maravilhoso. aprendizados. Lu, e Emmanuel coloca para a gente, né? E de cara que essas aflições, todos os dramas que a gente vive na nossa vida, eles têm um propósito regenerativo. O que é Pois é, regenerativo? É educativo, transformador, né? Edificante. O que é edificar? É construir. fortalecer, construir, fortalecer. Então, esse é o propósito de tudo aquilo que a gente vive, de ter esses dramas, esses sofrimentos, essas aflições, Lu. E ao mesmo tempo que ele fala para nós que, olha, calma, isso é difícil, mas é para o seu bem, ele fala, é também passageiro. Na medida que você vai aprender, né, que você vai entender tudo isso, vai passar, né? Então não se deixe arrasar. Lu, essa palavra arrasar, ela é muito forte. É Porque às forte. vezes a gente se deixa mesmo arrasar. A gente fica Sim. arrasado, né? Então, não se permita. Tenha esperança, né? Confie no poder de Deus, na força de Deus, né? Confie no propósito que está por trás de tudo isso e não se permita arrasar. Levante sua cabeça, tenha esperança e siga em frente. E a gente sabe que, embora seja fácil falar, né, sempre as situações que nós vivenciamos, até pela nossa falta de compreensão, de expansão de consciência, nós sempre achamos que é o fim do mundo, né? Os nossos problemas, alguns nos arrasam mesmo. Nós vamos nos sentir como se nós estivéssemos no chão, né? Eles nos desmoronam, né? Algumas notícias, né, algumas vivências. E aí a importância da esperança, né, a importância de saber que há um Deus, né, que tudo controla, que não há acaso, né, que não é, e se fosse diferente? Não tem o e se fosse diferente, né? São tudo forças vibracionais, né, de atração. Então, a gente atrai tudo o que precisamos vivenciar. Mas, né, nós precisamos ter essa clareza. Isso não é muito simples. É uma educação. Acho que todos os dias nós temos que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o mundo, e bate muito na importância do nosso autoconhecimento, né? Da gente entender melhor os propósitos, bate para mim muito de novo em reforma íntima, em entendimento. Né? Em autoconhecimento, Lu. E você falou muito bem, Autoconhecimento. Lu, que não é fácil. Só quem está Não é. vivendo o seu drama pessoal sabe que não é fácil, né? Mas tem que ter esperança. E É a todo mundo esperança que vive, né, nos... Conrado? Sim, Lu, com Todo mundo certeza. vive. Pensa assim, aquele que ainda não viveu, vai viver. Né? Nós não estamos num planeta feliz ainda, né? Então, por isso a gente precisa mudar a forma como nós encaramos os problemas, porque eles existem e todo mundo passa por eles. A gente olha uma pessoa muito feliz, né? A gente fala, às vezes os enfrentamentos ainda não chegaram, mas os enfrentamentos chegam. Exatamente, Não, não. não que eu não quero que as pessoas sejam felizes, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que todo mundo passa pelos seus enfrentamentos necessários, né? Ele coloca aqui, ó, é provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Ou seja, Quem ao tempo. nunca passou por uma situação difícil, hein, Lu? Isso quer dizer que nós vamos passar mesmo, que faz parte, ou para nos regenerar, ou para nos educar, para nos elevar, mas nós vamos passar por elas. É bem claro para a gente, né, Conrado? É bem simples isso. É só uma É constatação da nossa vida, desde quando da a gente nossa vida. nasceu, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já passou, né? Tudo que veio, que foi,
todos os aprendizados adquiridos, nosso amadurecimento. É assim. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Significa que a gente vai ter mesmo sofrimento, porque a gente ainda não tem a maturidade para crescer, para melhorar, se melhorar como pessoa, só pelo amor. Né? A gente precisa do impulso pedagógico da dor. Faz parte, Lu. Por isso a necessidade da aceitação e do entendimento. Sempre. E da esperança também, Lu. E da esperança, que faz todo o significado. Ele continua assim: aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria, toleras lutas e problemas que não criastes. Quantas vezes a gente tem que aguentar? Então ele diz pra gente, olha, mesmo aquilo que você não criou, aguenta. Às vezes as pessoas não nos compreendem, né? Às vezes a gente tem algumas lutas, alguns problemas que a gente pensa que não criou. Ele fala, aguenta. Carregas compromissos e constrangimentos, a fim de auxiliar aos entes queridos. Ou erraste, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Então, ele nos colocou duas situações. Às vezes nós não criamos o problema, tá? Mas nós estamos juntos, compromissados, né? Para ajudar um ente querido, né? Nós viemos com esse compromisso de auxiliar alguém. Então, se nós não criamos o problema, se nós não somos incompreendidos, e a gente fala, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ele fala, aguenta, porque às vezes isso faz parte do seu projeto reencarnatório de ajuda das pessoas que vieram com você no âmbito familiar. Assim, e às vezes você vai aguentar porque você mesmo errou. E aí você está sofrendo consequências das suas próprias culpas. Então, das duas formas, a gente tem que suportar, com esperança e acreditando que tem Deus junto, não é? Exatamente. Entendi assim, Conrado. Mas é isso mesmo, Lu. Emmanuel está falando para a gente, nas entrelinhas, para a gente ter calma. Tenha calma. Sim. Serene o seu coração, aguenta, né, tudo que está acontecendo com você, né, porque tudo tem um propósito, né? Nada é por acaso, nada é por acaso, né? Pode ser vivências, né, que você assume em função de outras pessoas que você ama, né? E aquelas que você mesmo precisa passar em função das suas atitudes erradas ainda, né? Das nossas atitudes erradas ainda, das culpas que nós carregamos. Então, independente do que for, mantenha calma, tenha esperança que tudo vai dar certo no final, Lu. E acredite que não há acaso. Falar, eu não vou continuar nesse barco, não fui eu que provoquei nada disso, não tenho nada a ver com isso, eu estou saindo fora. Na verdade, ele fala, não há acaso. Se você não criou, é porque você tem um compromisso de auxiliar. Então, das duas formas, é seu. Né? Sim, das duas formas, é exatamente. seu. Ele coloca, não importa, entretanto, o problema. Olha aqui, ó, não importa, entretanto, o problema. Embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Ou eu assumi responsabilidade porque eu criei o problema, ou eu assumi responsabilidade para te ajudar a resolver o problema. Então, o problema está aí. E aí, quando a gente pensa, o problema existe para ser resolvido. Nenhum problema vem para que não tenha solução. Todos têm que ter solução. Se não é agora, é depois, mas ele tem que ter uma solução. E Emmanuel coloca para nós que nós temos responsabilidade. Sim. Né? Responsabilidade é muito sério, né, Lu? Significa que nós temos compromisso. Lu. Então, não importa o problema. Se o problema está aí, resolva. É responsabilidade nossa resolver. Não vai adiantar se desesperar, enfim, se lamentar. O que importa é a sua atitude, né? Resolva o problema.
Eu estou sempre pensando naquele que fala assim, resolve aí porque eu não tenho nada a ver com isso. Isso estou pensando no âmbito familiar, porque é lógico que a gente também tem esses problemas em âmbito profissional, né? Tem, Nada é por acaso. E às vezes a gente fala, resolve aí que eu não tenho nada a ver com isso. Ele fala para a gente o contrário, não é assim não. Né? Se você não criou, é porque você veio para ajudar a pessoa a resolver. Então, de qualquer forma, nós atraímos aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa perfeito. evolução. Não é? É isso mesmo. Desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo. Olha lá, desliga-te de pessimismo e desânimo. Recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. Nossa, agora chamou a atenção mesmo. Ô Lu, deixa eu só fazer um comentário aqui. Na internet aparece um 3/4 na frente mesmo da vida e 3/4 na frente de Em Suas Origens Profundas. No livro não, né? No livro, não. Eu acho que isso No aqui livro é um entrou. tracinho. Eu acho que entrou sem querer aqui. Então, o pessoal que está acompanhando a gente, está lendo aí, desconsidere esse três Esse quartos três aqui que está quartos. aparecendo aqui. No meu tem Esse, só um traço. é, O que ele fala para a gente é ter esperança. Esquece essa história de pessimismo. Esquece desânimo. Lá no Evangelho, tenha bom ânimo. Jesus veio e explicou para a gente, tenha bom ânimo. Né? Vivencie as coisas da melhor maneira que você puder. Faça o seu trabalho com todo o amor que você puder. Né? E fala, me recorda uma coisa. Mesmo aquilo que você acha que a vida é sua, eu levo a minha vida do jeito que eu quiser, eu faço da minha vida o que eu quiser, ele fala, pensa nisso. Porque nem a sua vida é obra das suas mãos. Você não fez a sua vida. Você é uma centelha divina, você foi criado por um poder muito maior que você. E só por isso você tem que cuidar dela com responsabilidade. Olha. E aí a gente fala, Lu, nossa, mas eu não vou dar conta. Nossa, tudo isso é muito difícil. Como é que eu vou fazer? E entra em desespero, se torna pessimista e o desânimo ele chega também, né? Lu, lembra que nós somos criações de Deus. É isso que Pois Emmanuel está é. falando, né, Lu? Então, Deus está no comando, né? Que a vida é obra de Deus. Então Deus está controlando tudo, Deus está no comando, né? Então busque forças, se apegue na esperança para que a gente não caia no pessimismo e nem no desânimo, que às vezes é muito comum acontecer. Lu. Então se agarre nisso, confia que a vida é obra de Deus e Deus está no comando. Isso. Eu fiquei pensando muito, o Conrado aqui me passou assim, algumas pessoas que entram num clima, numa vibração de tanto pessimismo, de tanto desânimo, que acabam querendo dar fim à vida, né? Sim. E entram naquela de vou acabar com essa vida, vou pôr um ponto final. E Emmanuel traz para nós um chamado muito grande, fala mesmo isso que você está desfrutando, bem ou mal, que você julga ruim, porque nós não sabemos qual é o remédio que nós temos que tomar. Às vezes ele é amargo, mas é um remédio que vai nos fazer bem depois. Então, independente de tudo isso, mantenha o seu bom ânimo e tenha esperança, porque a vida não é obra sua. Quer dizer, você não vai tirá-la, porque ela não é sua, na verdade, né? Você não a construiu. Exatamente. É bem interessante isso aí que você falou, Lu. A vida não é nossa. Então não tem como tirar o que não é nosso. Você não tira, né? É. O espírito imortal vai continuar. O poder que te dotou de movimento, olha aqui, eu vou até grifar no meu livro, o poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento a luz do raciocínio,
guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício, onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Olha o que ele fala para a gente. Deus guarda recursos para te reerguer, para te reanimar. Então, por isso ninguém sem Deus. Esse poder que te criou, que te fez racional, que te deu movimento, que te deu pensamento, amor, esse poder todo não exauriu, não acabou. Ainda tem um manancial muito grande que pode te reerguer, que pode te trazer do abismo, ou seja, você caiu, você cometeu algo, ainda existe esperança, porque Deus te traz. Ele tem recursos, ele ainda tem poder, tem forças, não acabou, né? Ele tem um manancial imenso, olha lá, para te suplementar as energias. Como que a gente consegue fazer isso? Na prece. Quando a gente entra em oração, quando nós conseguimos nos conectar com Deus, né? Mesmo que nós estejamos nos sentindo no fundo do poço, mesmo que nós estejamos nos sentindo abatidos, desanimados, a oração tem esse poder de levantar a sua vibração e você se sente reabastecido quando você entra em contato com Deus. Lu, a própria esperança é uma oração. Sim, Quando verdade. nós alimentamos dentro de nós a esperança, é uma conexão direta que a gente faz com Deus. E Emmanuel está falando para a gente que mesmo que a gente estiver no fundo do poço, onde a gente não vê mais saída para nada, Lu, Deus ainda tem recursos, né, para você, para mim, para todos nós, Lu. Deus tem esse recurso. Primeiro, Emmanuel colocou para a gente, nos parágrafos primeiros, a grandiosidade do universo. Olha só, isso é obra de Deus. Agora, Emmanuel está falando aqui, olha só, para e pensa em algo que você não pensa normalmente. Você está se movimentando. Olha aqui, você anda, você vai, você tem controle por esse corpo aqui. Esse corpo te movimenta, te possibilita movimentos e te possibilita todas as percepções. A gente vê, a gente escuta, a gente sente sabores, texturas, cheiros, né? Isso é obra de Deus também. Olha o poder de Deus. Então, mesmo que a gente estiver no fundo do poço, Deus tem recursos e muitos, né? Esse é o entendimento que eu tenho, Lu. Eu também tenho esse, viu, Conrado? Ele coloca esse mesmo poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas. Nunca te relegaria à sombra da indiferença. Olha lá, Deus cuida de toda a sua criação. Ninguém está abandonado. Às vezes a pessoa tem uma sensação de que foi abandonada por Deus. Né? Ele fala, ele jamais iria te relegar à sombra da indiferença. Você é importante para ele. Tudo aquilo que a gente cria é importante para nós. Né? Nós, meros seres imperfeitos. Imagina Deus, né? Se toda a obra dele não é importante para ele. Acho que é. Pois é, se Deus faz isso pela árvore, se Deus faz isso por tudo, né, Lu? Até pelo vermezinho ali, pela célula, por tudo, Lu. Né? Imagino que ele não faz por nós. Então, nós estamos sempre, ele está no leme do barco, né? Sim. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, porque às vezes a gente nem percebe que a ajuda está chegando, né, Conrado? Ele fala, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos. Sem Parar te de pensar renderes. só em você, né, Lu? A gente fica pensando só em nós. Só na gente.
sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Olha lá. Quantas vezes a gente se coloca como o centro do universo, fala, eu não estou bem, e nosso problema é sempre maior do que os outros. Ele fala para que a gente consiga perceber, assimilar, perceber esse apoio que a gente está recebendo, né? Vá ajudar os outros. Chico Xavier falava isso, né? Ele não tinha tempo para pensar nas dores dele quando você trabalha e vê as dores do outro. Então, eu acho que é bem isso que ele está dizendo, né? Não te renda à inutilidade. Tem tanto trabalho que a gente pode fazer pelo outro, pelo bem de todos, né? Por que que eu vou abandonar? Pois é, seja a situação que a gente estiver vivendo, Lu, Deus está trabalhando por nós, não Sim. é? Agora, se a gente quiser assimilar isso de uma forma plena, tudo que Deus faz por nós, todo esse bem, toda essa energia, Lu, a gente tem que estar, né, voltado à caridade. É o que a doutrina espírita fala para a gente, né? Fora da Sim. caridade não há salvação. Então, Lu, quando a gente se integra, né, como um todo, para de pensar só em nós de forma egoísta, né? Eu só penso nos meus problemas, eu só isso, só como e aí eu só fico fechado nesse mundinho, Lu, eu não consigo assimilar todo esse bem que chega até mim. No momento que eu me abro, Lu, eu começo a receber tudo, bênçãos de tudo quanto é lado, Lu. Sim. Sim, a energia que volta, né, Conrado, para a gente, quando você se integra num trabalho assim, de beneficiar outras pessoas, a energia que volta, né, que te realimenta, te reabastece. Normalmente, quando você vai para um trabalho que você sabe que você vai auxiliar pessoas, às vezes você vai meio às vezes com alguns probleminhas, não está muito bem, a gente tenta se equilibrar, né? Porque a gente também não pode levar a nossa energia ruim, mas quando você sai do trabalho, você sai muito melhor do que você chegou. Nossa, isso Aí é um fala fato, assim, Lu. é um fato, não é? Você Realmente. fala, eu posso até sair cansada, mas eu saio com uma energia dentro de mim, uma satisfação, algo que pulsa de uma outra forma, que aquilo que você tinha antes parece que ficou tão pequeno, né? E é isso Exatamente, que a Lu. gente, né? É isso a sensação. Né? Lu, você colocou muito bem, Lu. E às vezes a gente tem aquele compromisso, a gente assumiu o compromisso com aquela obra, com aquele trabalho, Lu, e a gente, às vezes a gente está desmotivado, fala, não sei se eu vou, tô cansada, acontece mil e umas coisas assim para às vezes atrapalhar a gente, mas aí a gente acaba indo. Quando a gente volta, a gente fala, que bom que eu fui. Que bom que eu fui. Como foi bom para mim Exatamente. ter ido, Lu. É assim, a gente sai para fazer o bem e recebe mais bem. Muito, 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 né? Vem em doses cavalares, né? A Você gente fala, ai, tô volta com dor nas radiante, costas. Tô com dor nas costas, eu não vou. Você chega lá, nem lembra da dor nas costas, sai de lá, dor nas costas nem sem dor existe nas mais. costas. É verdade. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Então, olha lá, né? Por que que eles se refazem? Justamente isso que nós estamos conversando aqui, né? Essa energia que vem, ela te refaz, né? Você sente esse apoio, esse amparo, você sente Deus presente em você, né? E a esperança, que de repente estava menorzinha, ela acende com tudo, né? E Emmanuel fala do trabalho, Lu. Trabalho, aquela atitude. A gente precisa ter atitude, consciência das nossas responsabilidades, Lu. E às vezes a responsabilidade, Lu, está dentro do seu lar. Sim, A nossa responsabilidade, às vezes, é com a nossa família, Lu. E na medida que a gente tem atitude, que a gente trabalha para a nossa família, Lu, olha só, tudo isso chega até nós. Não é como a árvore que continua trabalhando e depois de podada, nasce de novo.
né? Que ela continua fiel às suas responsabilidades, ao trabalho, né? Acho que a gente pode envergar, mas não pode quebrar, sabe? Eu sempre penso da filosofia do bambu, que eu acho perfeita. Às vezes a gente enverga, mas a gente Enverga, mas não cai. não quebra, né? E esse trabalho é qualquer atividade útil, né? Se você pensar, mas eu não faço nada, eu cuido da casa. Esse é um trabalho imenso, né? Depende do seu, da sua dedicação, todo o andamento da casa, né? Você preparar um almoço, você cuidar dos filhos, você auxiliar o filho numa tarefa escolar, você auxiliar um pai idoso, tudo isso é trabalho. Você vai cuidar das plantas, tudo. Tudo é trabalho, a gente pensa que não, mas é trabalho sim. O próprio trabalho de se instruir é trabalho. Eu estou me dedicando à leitura, você está trabalhando, é um outro tipo de trabalho? Mas é trabalho. Toda atividade útil. O que não é trabalho? É você ficar lá martirizando o passado, sofrendo por uma situação que você não vai poder mudar agora, não é? Isso não é trabalho, isso é desperdício de tempo. Desperdício da vida que está pulsando aí para a gente viver, né? Exatamente, Lu. Recordemos isso. Toda vez que ele fala recorda, eu falo, nós já sabíamos isso. Recordemos isso. E seja de que espécie for a provação que te amargure as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral. Porquanto, se te ajustas ao privilégio de servir, qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Fechou o capítulo. Fechou, Lu. Olha, independente do que a gente esteja passando, né? Independente da provação que a gente esteja vivenciando, né? A gente não pode abandonar nada. Nós não podemos deixar de trabalhar. Fora da caridade não há salvação, eu acho que é o que define a nossa doutrina e o que nos impulsiona, né? Mesmo você vivenciando horas amargas, né? Continua trabalhando no bem, né? Continua se empenhando em servir. E fala, isso é um privilégio poder servir alguém, né? Então, porque independente do que você está vivendo, se você continuar assim, você vai perceber que o amor é o sol que brilha, ou seja, todos estamos ali amparados pelo amor de Deus, né? E sem esperança não tem como viver. Então, nós precisamos dessa esperança. Lu, a esperança é lindo, lindo, Lu. Fechou com chave de ouro. E a esperança, Lu, e Deus, ele está dentro de nós. A esperança, mesmo que a gente não tenha, ela está lá. Basta que a gente acenda ela. Ela está o tempo todo. Olha, ninguém existe sem esperança e sem Deus. Significa que a esperança é algo que faz parte da gente, faz parte do ser humano, faz parte de tudo, até da planta que depois de podada continua nascendo, né, Lu? E então, o que a gente precisa fazer, Lu? Trabalhar, ser útil, trabalhar pelo bem, seja útil, é o que ele está fazendo. Seja útil no que for, dentro das, como a gente já falou no parágrafo anterior, com a sua família, né, com a comunidade. Faça tudo isso, se entregue ao trabalho, abandone um pouco de si em prol das outras pessoas, né? Com equilíbrio, com maturidade, para que a gente possa começar a sentir, né, o amor de Deus dentro de nós, que brilha para todos, Lu. Que brilha para todos. É importante, né, que a gente lembre da vida, da lei da sociedade, né? O tempo todo ele está nos colocando em contato com essa orientação do mestre, né, do viver em sociedade, de nós nos darmos as mãos. Eu não criei esse problema, mas você veio para auxiliar a resolver o problema, né? Então, de todas as formas que a gente vai lendo nesse capítulo, volta para mim o título do livro,
Mãos unidas. Exatamente. Né? Quer dizer, olha o que ele fala, continua trabalhando, quer dizer, você não trabalha sozinho, né? Tem sempre alguém envolvido, então você está sempre de mãos dadas com alguém. A importância de nós nos enxergarmos como uma criatura sociável, nós vivemos em sociedade, né? Mãos unidas, com E esperança. estamos de mãos unidas com Deus. Com Deus, muito legal. Mais um capítulo extremamente cheio de reflexões. Foi lindo, muito bonito, Lu. Foi lindo, muito bom. Muito bom, obrigado, Lu, pela companhia de novo. Eu que agradeço a companhia sua, muito obrigada, né? E vamos agradecer, né, a esse Deus maravilhoso, né, Conrado? Esse Deus que é esse sol que brilha para nós, né? Esse amor que pulsa dentro de nós, a esperança de que a vida não está errada, nada está errado. Então, nós agradecemos imensamente ao amor de Deus por nós e rogamos a Ele que nos envolva e nos mantenha nessa vibração de amor e paz. Que possamos estar aqui na próxima semana reunidos para novas reflexões. Deus nos abençoe. Que assim seja, Lu. Que assim abençoe. Seja. Um abraço, Lu. Outro, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Tchau.